Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje nós teremos a oportunidade de falar um pouquinho sobre diabetes, pré-diabetes, tripé do emagrecimento e, claro, muito sobre medicina integrativa. A gente vai entender qual a diferença entre a medicina tradicional e a medicina integrativa. A gente ouve bastante falar, né, mais recentemente aí sobre medicina integrativa. A gente vai entender um pouquinho sobre como tudo isso pode trazer benefícios para mim e para você que está em casa. Então aproveite a oportunidade para mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp 11 3337 5886. Nós estamos em todas as redes sociais. Fica o meu convite para que você possa navegar por todas elas. No Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube é Hit TV. Tá fora de casa, não tem uma TV à sua disposição? Não tem problema. Com acesso à internet e um dispositivo, um computador, um tablet, um celular, você consegue nos assistir, não vai perder a nossa programação, ainda consegue participar através do nosso WhatsApp. Então, vamos lá, se inscreva, ative as notificações e depois de cada programa os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Hoje o verbo que está na moda, né, é compartilhar através das redes sociais, mas o que a gente faz aqui no Consulta ao Doutor é multiplicar informação de qualidade. Nós somos agentes multiplicadores de informação de qualidade. Então, quando o vídeo sobe ali para a plataforma, tem alguém que está precisando daquela informação, está passando por aquele momento que o nosso tema aborda, então envie para essa pessoa que ela vai apreciar o conteúdo, eu tenho certeza. As minhas redes sociais também estão à disposição, Denise Luque, sempre o meu nome no Instagram ou no Facebook. Denise Luque, você me encontra lá, pode participar do programa de hoje e mandar sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Débora Osório Balaguês. Ela é médica integrativa, especialista em modulação hormonal, implantes hormonais e pós-graduada em endocrinologia. Doutora, que prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Prazer é meu, Denise. E vamos falar então um pouco sobre a diferença entre a medicina tradicional e a medicina integrativa, porque você que está em casa deve estar perguntando exatamente isso. O que é medicina integrativa? Para que a gente possa entender, a gente precisa primeiro entender o que seria a medicina tradicional, que é uma medicina que comporta a parte cartesiana da medicina. A medicina tradicional, ela olha para o sintoma. Por exemplo, eu tenho pressão alta, então eu dou um remédio para pressão alta, um antihipertensivo. Eu estou com colesterol alto, então eu dou um medicamento para baixar o colesterol. E já adianto que é muito ruim para a pessoa, porque o colesterol é a principal matéria-prima para poder fabricar toda a cadeia dos hormônios esteroideus. Então, quando a gente começa a baixar o colesterol de uma forma inadvertida, a gente está prejudicando o paciente. A principal causa de aumento do colesterol é deficiência do hormônio ativo da tireoide, que é o T3. O T3 é um dos hormônios da glândula tireoide. E assim por diante. Se eu estou com asma, então eu dou um remédio, uma bombinha, um broncodilatador ou um corticoide. Se eu estou com insônia, eu dou um remédio para dormir. Se eu não tenho disposição, eu posso dar um termogênico, que vai fazer com que eu estimule mais o sistema nervoso simpático e eu fique mais acordado. O que não é visto é por que eu estou com aquilo. Se eu estou com colesterol alto, existe um motivo para isso. Se eu desenvolvi diabetes, por exemplo, existe uma cadeia de processos que estão acontecendo ali dentro do corpo humano e a diabetes é só um sintoma, é aquilo que está aparecendo. Aquilo que se dá nome para doenças, se dão nomes variados, a medicina é especializada em dar nomes, que são marcas. A gente tem que pensar, para entender medicina integrativa, sobre aquele desenho lá, ou aquela situação no mar, que é o iceberg.
onde o iceberg, na linha do horizonte, nós conseguimos ver a ponta do iceberg. Lá na ponta, todo mundo que está ao nível do mar está enxergando. Só que aquilo é sustentado por um bloco que, dependendo de quanto tempo aquilo está sendo formado, ele é um bloco profundo e que sustenta a ponta. Assim é a medicina integrativa. Aquilo que está lá na ponta, a hipertensão arterial, a diabetes, a pré-diabetes, o sobrepeso, a obesidade, a insônia, a menopausa, né, nas mulheres, o climatério, a andropausa nos homens, a questão do estresse. Hoje, com a pandemia, nós estamos vivendo uma pandemia de burnout, que é a fase mais avançada do estresse. Isso é só o que eu estou vendo, porque a gente tem que pensar o que tem nessa base. Ali embaixo tem uma série, mas é uma série de processos que estão abastecendo esse ápice, estão levando esse ápice a permanecer ali. Aquilo são sintomas que a gente dá um nome de doença e, obviamente, atendendo a interesses outros, interesses da Big Pharma, da indústria do medicamento. Ela ensina lá na escolinha de medicina, que os médicos, eu também estudei nessa base, mas foi com a evolução do conhecimento e do estudo que eu percebi que algo tinha que ter um outro rumo de visão. Ensina que para cada sintoma, como se fosse um sistema binário, o A para o A, eu dou B para o C, eu dou D, fazendo com que o médico, até de alguma forma um pouco mais pueril, não leve o médico a trazer o médico para o raciocínio fisiológico de quais são as várias etapas que estão envolvidas naquele sintoma que recebe um nome de doença. E a partir dali, então, a gente precisa tratar toda a gama de estruturas e de sinais e de desequilíbrios que estão no organismo, porque a ponta ela vai cair, ela vai desabar. Quando tu trata todas as bases, a ponta ela não existe mais. E o outro conceito para entender medicina integrativa é que o corpo humano, ele não é um fígado, ele não é uma retina, ele não é um nariz, ele não é um intestino, mas o intestino comanda 80% do processo. Mas ele não é compartimentos, ele não é uma ilha. Eu não tenho como pegar uma retina do olho e dizer, não, agora eu vou tratar só essa retina, ela está descolada de todo o processo, eu vou olhar, ela é como se fosse um OVNI, voando ali separada. Não existe isso. O corpo humano não tem ilhas. O corpo humano é um sistema, é uma integralidade. Então, tudo se comunica com tudo dentro do corpo humano. Absolutamente todos os órgãos, o que está acontecendo no fígado, o cérebro sabe, o intestino sabe, o rim sabe. Todas as células têm um processo de comunicação intercelular, que a gente sabe que as células elas têm nanoantenas, isso já descrito, são nanoantenas que captam a informação que é traduzida de uma célula para outra. Isso é medicina integrativa, é ver o ser, é ver a integralidade do ser, é tratar o ser. Então, se eu estou na frente da Maria, eu não posso querer tratar os exames da Maria, porque os exames da Maria, eles estão dentro de um contexto clínico, e estão dentro das emoções da Maria, e estão dentro da família da Maria, e estão dentro do grau de conexão que a Maria tem com Deus. Porque quando isso já é descrito na medicina, quando o paciente tem fé, tem conexão com Deus,
ele se cura mais rápido e se cura de doenças que, teoricamente, não seriam incuráveis. Por quê? Porque a conexão com Deus, ela aumenta a imunidade. A fé, já é provado que a fé, ela é um elemento, é um conector de estímulo para o sistema imunológico. Porque é como diz lá na Bíblia, né? É crer para ver. O paciente que acredita, hoje se sabe que o paciente que determina o prognóstico dele, ele é que diz, não, mas eu vou ficar curado disso. Não, nós não podemos mais dar sentenças na medicina. E você tocando nesse ponto, e existe uma... tanta informação que a gente tem hoje, né, doutora? Os Sim. pacientes, eles não ficam mais satisfeitos com a medicina que só vê o sintoma, né? Então, de repente, tratar os exames, né? Que quando você fala de que o médico não deve tratar os exames, e sim a pessoa que está ali sentada à frente, muitas vezes, e aqui à frente do consulta há tanto tempo, nós já recebemos vários questionamentos bem parecidos. Olha, eu não me sinto bem, mas os meus exames estão todos dentro da referência do laboratório. E aí o médico diz para voltar para casa porque eu não tenho nada. Não que você esteja buscando um diagnóstico, não é isso, mas quem atendeu essa pessoa não olhou para ela, na verdade. Tô certa nesse raciocínio de enxergar o paciente como um todo e não só o resultado referência do exame? Eu vou fazer uma pergunta. Exames normais. Primeiro, o médico, ele, filosoficamente, a medicina é voltada para atender o ser, não para atender pedaços de papéis com impressões variadas. Eu pergunto também, que exames são esses que estão normais? Qual o compartimento que foi investigado? Porque o corpo humano, ele é dividido em compartimentos, do ponto de vista de análise. O corpo humano é integrativo, é completamente interligado. A gente sabe hoje, por exemplo, que as células cancerígenas, elas têm receptores para emoção. Então, tem receptor para o medo, para mágoa, para raiva, para alegria, para gratidão. E já se sabe que o paciente tem uma resposta diferente de acordo com a escolha que ele tem do seu padrão emocional, e isso é possível mudar. Mas voltando aos exames, que exames são esses? Porque se for exame de sangue é um padrão, vamos fazer uma analogia, como se fosse um banco. Lá, hoje acho que já nem tanto, mas antes, nos bancos tinham os office boys, que carregavam para lá e para cá, e levavam para cá e levavam para lá. Esse compartimento, sangue, é um compartimento de trajeto, ele faz transporte. Como se fosse o office boy, que levava um papelzinho para lá, trazia para cá, levava e voltava. Mas quem leva para algum lugar. E leva para onde? Leva para o ambiente celular, que é lá que é o comando central. Lá é a diretoria do banco. O sangue é um ambiente químico. Por isso que quando a gente vai fazer exame de sangue, está lá escrito laboratório de análise bioquímica, porque eu estou analisando a química do sangue. É bio por quê? Porque tudo que é vivo, a gente coloca esse prefixo em português de bio. Mas o sangue é apenas um trajeto, ele é um office boy, ele é um transportador, ele não é o dono do espetáculo. Ele não conhece o que está acontecendo no espetáculo. Se tu quer saber sobre o banco, tu podes perguntar para o office boy. Olha, ele tem informações porque ele conversa com um, conversa com outro, conversa com outro. Então, ele sabe sobre situações do banco, mas essas situações, essas informações, elas são superficiais e são desencontradas.
Aonde que eu realmente vou conseguir saber sobre o banco? Lá na diretoria, eles sabem o que está acontecendo no banco, de uma forma profunda, verticalizada e sistêmica. Eles conseguem te mostrar quais são os elos que não estão funcionando lá dentro. O nome disso é a maquinaria celular. A maquinaria celular, a célula é elétrica, ela não é química. Então, para que eu possa conversar com esse ambiente, eu preciso falar na língua dela. Nós estamos falando em português porque nós somos brasileiros. Mas se a gente tiver que falar com uma outra pessoa de uma outra língua, ou nós vamos colocar uma legenda, ou vamos traduzir, ou vamos falar na língua dela. A comunicação, ela tem que ter ressonância, ela tem que ter um encaixe, pois a comunicação já é uma onda, né? Nós estamos nos comunicando porque tem uma onda que está aqui sendo transmitida através desse órgão, que é a laringe, que é um órgão belíssimo que faz, essas cordas elas vibram e elas emitem ondas, e essas ondas têm frequência e têm timbre, por isso que nós conectamos e entendemos as pessoas com a sua voz, que ela é única por causa do timbre que está grudado na onda da frequência da voz de cada pessoa. Assim é a célula. A célula é elétrica, ela é carregada negativamente por dentro e positivamente por fora. E a gente sabe lá da eletricidade do terceiro ano do ensino médio, que a gente estudou eletricidade, mesmo o pessoal que não foi para física, não foi para engenharia ou não foi para a área matemática, todos nós estudamos que para onde tem um fluxo de elétrons, existe um campo eletromagnético na volta que faz com que esses elétrons eles tenham um fluir, tenham uma comunicação. Assim são as nossas células, elas são elétricas, então elas só entendem, elas só respondem, elas só informam quando nós comunicamos na língua delas. E que língua é essa? É a língua da fisiologia elétrica, é a língua da investigação da biofísica. E quando a gente pega uma célula que tem um campo elétrico, ou seja, ela é carregada negativamente por dentro, positivamente por fora, e para que esse campo, que é conhecido na medicina como potencial de ação, que se despolariza e se repolariza, onde a maioria das pessoas pensa que isso só está acontecendo no sistema nervoso central, não é verdade, isso acontece em todo o corpo. O corpo é comandado por estímulos elétricos. Imagina o nosso pensamento. Nós temos um pensamento elétrico, porque o cérebro é um emissor de ondas elétricas que precisam ser comunicadas para um campo que hoje já se estuda, que é o coração. Nós temos aqui no coração, nós temos um número enorme de elétrons. Então, quando o nosso pensamento, que é comunicado através de uma frequência, ele chega ao coração, nós criamos um campo atrator, um campo eletromagnético que tem uma potência muito maior e nós criamos a nossa realidade. Por isso, tem pacientes que se curam e tem pacientes que permanecem adoecidos. Para concluir, para investigar este ambiente da célula, nós precisamos de exames biofísicos, que temos vários, inclusive na área anatômica, como a ressonância magnética, como a tomografia. E então eu pergunto, que exames estavam normais? Perfeito. Agora, doutora, aproveitar que a gente vai falar de pré-diabetes e diabetes, eu tenho visto aí, talvez por conta desses 2 anos aí, 2020, 2021, muito tensos com relação à pandemia e as pessoas que, mesmo as que precisavam, né, todo mundo deve, mas
fazer o check-up, as pessoas acabaram se atrapalhando um pouco nessa questão e agora estão indo ao médico, voltando ali à rotina de consultório médico, com queixas muito maiores. Mas vamos lá, toda a vida a gente ouviu falar que existe um atraso para o diagnóstico de diabetes. E aí quando você tem a chance de o pré-diabetes ou aquele limite, ainda está dentro do normal, mas está aquele limite. Como que é essa questão para começar esse tratamento, sendo que o que a gente vê hoje são muitas pessoas saindo do consultório médico, dizendo assim, tô ótimo, o médico falou que é um pré-diabetes, mas tá tudo bem. Sem nenhum tratamento estabelecido, não foi falado nada com relação à dieta. Explica um pouquinho pra gente, então, dessa oportunidade. Se você quiser começar explicando, então, o que é diabetes, né? E como é que se dá essa nomenclatura de pré-diabetes? Eu penso que nós precisamos explicar algo antes. Por favor, fica à vontade. Nós precisamos explicar a grande diferença que está no status quo da sociedade, que é o conceito de que saúde é a ausência de sintomas e que doença é ter um sintoma ou um sinal. Isso não é verdade. O sinal ou o sintoma, ele é muito tardio. É quando vocês têm que pensar assim, como a gente deve pensar? Deve pensar numa linha de produção. O corpo humano é uma grande engenharia de automação, só que de alta complexidade, que tem uma alma que sente lá dentro, que vibra, que tem as suas qualidades, os seus interesses. Por isso a medicina ela tem que ver o ser, não a doença, não aquilo que a pessoa está queixando, mas tem que ver o ser para poder trazer esse ser para a sua melhor versão. Eu digo que o que nós fazemos? Nós transformamos vidas e fazemos o ser viver na sua melhor versão. A ausência de sintomas não é igual à saúde. Então, quando alguém diz assim, eu estou ótima, mas eu tive um diagnóstico de pré-diabetes. Sinto muito dizer, você está doente, mas você ainda não tem sintomas. Vai demorar um pouco, de acordo com a velocidade com que você desequilibrar todas as redes integrativas do seu corpo, para que você tenha os primeiros sintomas. O que é diabetes? Vamos fazer o seguinte? Eu vou chamar um recadinho antes da gente ir para o intervalo. No próximo bloco, a doutora vai explicar o que é diabetes. Olha que oportunidade de aprender com a doutora Débora Osório Balaguês hoje. Aproveita essa oportunidade, fica juntinho aqui com a gente no intervalo. Vamos lá. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre diabetes, pré-diabetes. Estamos falando bastante sobre a importância da medicina integrativa. O telefone para você participar é 11 3337 5886. Hoje é sexta-feira, é dia do nosso quadro jurídico Seu Direito. Agora de volta aqui no Consulta ao Doutor com a doutora Débora Osório Balaguês, médica integrativa, especialista em modulação hormonal, implantes hormonais, graduada, pós-graduada em endocrinologia. A gente vai precisar de outros encontros, doutora, para falar aí mais sobre a tua área de atuação. Hoje a gente deu uma boa contextualizada, né? E a doutora vai ter a oportunidade de falar aí sobre diabetes e o conceito, né, de diabetes, pré-diabetes, mas o público tem sempre prioridade, tem perguntinha do WhatsApp. Vamos colocar na tela. Vamos lá para ler juntos. Gustavo Moraes, minha glicose no exame, no último exame, está 80. Minha hemoglobina glicada está 5,5. Devo me preocupar? Qual a relação entre o exame de glicose e o exame da hemoglobina glicada? Eles podem indicar pré-diabetes? Obrigada, Gustavo, doutora. Então, aí tem dois elementos nesses exames. A glicemia de jejum de 80, ela está normal. E eu vou responder.
ainda está normal. A hemoglobina glicada, que é o grande marcador se você está desenvolvendo pré-diabetes ou diabetes. Ali está, o que é hemoglobina glicada? É a união do açúcar, da glicose, com a hemoglobina. Então, essas duas moléculas se unem e fica a hemoglobina glicada, com o açúcar. Existe um ponto de corte estatístico, matemático, o corpo não é matemático, estatístico, a partir igual ou maior 5,7% de hemoglobina glicada, você tem um diagnóstico matemático que está com pré-diabetes. Tá. Então, ali tem 5,5. 5,5. Não é matematicamente, não está com pré-diabetes. No entanto, nós temos que pensar. Essa pessoa precisa saber o peso dela, precisa saber o estilo de vida, precisa se avaliar os outros componentes hormonais, porque a diabetes, a pré-diabetes, ela está envolvida com o funcionamento da insulina. A pré-diabetes e a diabetes tipo 2, que é o que mais tem de incidência, ela está envolvida, o que é essa doença? Por favor. Ela é a dificuldade do receptor da insulina. Diabetes, a não ser diabetes dependente de insulina, ela não tem a ver com a necessidade de insulina, só o diabetes que já destruiu parte das células produtoras de insulina. E eu vou responder a ela. 5,5, você pode estar pré-diabética sim. Por quê? Porque isso é um exame de sangue. E o exame de sangue, ele é matemático. E a gente precisa ver o contexto e qual o exame biofísico que nós teríamos que fazer, que é um padrão ouro, é medir a velocidade da ligação do hormônio insulina no seu receptor. Essa velocidade, ela varia como normal, de 0, ligou rapidamente, até 377 milissegundos ao quadrado. Isso se vê através de engenharia de biofísica médica. Esse é o exame de padrão que vai entender se essa pessoa está ou não está em pré-diabetes, porque ela pode estar com 5,5 e já está com a velocidade muito demorada. Perfeito. Por isso que eu pergunto, que exames são esses? Então, eu digo para você, você deve não se preocupar, mas deve agir em direção a procurar como é que está o seu metabolismo de uma forma geral e a cuidar do seu metabolismo, principalmente do peso. Se tiver acima do peso, precisa emagrecer. Está muito relacionado à obesidade, né? Está completamente, não digo unicamente, mas está completamente relacionado com o sobrepeso e a obesidade. Por quê? Porque o sobrepeso e a obesidade, via de regra, em 100% dos casos, está associado com resistência à insulina. O que é isso? É uma dificuldade da insulina, que é um hormônio fabricado lá no pâncreas e que tem como objetivo colocar o substrato açúcar para dentro da célula. A insulina é que diz, ela abre a porta da célula para o açúcar entrar. E o açúcar, ela diz, entra açúcar. Para isso, ela tem que se ligar no receptor. Como a pré-diabetes, a diabetes e o sobrepeso e a obesidade têm em comum é a resistência da ligação no hormônio no receptor, ou seja, esta ligação, ela está diminuída. Com o passar do tempo, o pâncreas, veja que tudo tem uma comunicação, não existe o hormônio jogado aqui, aleatório, né? Pâncreas lá, fígado colar, não existe isso. Existe uma comunicação. Então o pâncreas se comunica e diz assim, ué, mas aqui não está chegando insulina. Então ele liga, né? A célula diz assim para o pâncreas, olha, tu diz que me mandou insulina, mas não está chegando aqui. O pâncreas, mas como?
eu te mandei, então vou te mandar um lote a mais. Só que o problema é que não está indo insulina, não está chegando insulina no receptor, porque o receptor está com resistência por processos vários. Essa é a chave. É a chave, que o receptor normalmente está inflamado e também muitas vezes está bloqueado por disruptores endócrinos, bloqueadores de hormônio, que isso é um outro assunto que é importante a gente entender. E como tu me perguntou assim, é fator importante, o sobrepeso e a obesidade é fator crucial. Perfeito. Porque se eu não emagreço, ou se eu não vou voltando gradativamente ao meu peso, eu continuo inflamado, porque a obesidade e o sobrepeso é uma doença inflamatória. Quanto mais eu estou inflamado, mais citocinas inflamatórias eu produzo, mais o meu intestino está desequilibrado, provavelmente eu já tenho um intestino vazado, que chama-se leaky gut, eu já tenho uma microbiota alterada, eu tenho disbiose, porque sem isso eu não desenvolvo resistência à insulina. Normalmente eu já tenho também um grau de toxicidade dentro do corpo humano que não está sendo tratado, eu não estou desintoxicando. E esse excesso de inflamação, de toxinas, eles bloqueiam o receptor e não consegue mais entrar o hormônio. Aí esse telefonema da célula para o pâncreas vai lá e diz, eu preciso de hormônio. E a célula diz, bom, então vou te mandar mais hormônio e mais hormônio. Se isso não for tratado, se isso não for estancado, se isso não for parado, eu desenvolvo diabetes, que é a mesma doença, é uma linha de processo evolutivo do mesmo problema fisiológico, do mesmo problema hormonal. E eu vou indo até que não, realmente o pâncreas diz, pois é, mas assim eu vou ter que botar toda a minha equipe para trabalhar de noite. Que equipe é essa? A célula beta pancreática. E ela fica exaurida. Até que um dia ela diz assim, pois então, tô cansada, entrei em estresse, tô em burnout, não vou mais trabalhar. E começou a diminuir a produção de insulina. Eu tenho agora já uma diabetes instalada com uma diminuição de fabricação anatômica de insulina e agora já é difícil porque eu já tenho lesão em célula. É possível? Claro que é possível, mas o momento nobre de tratar a diabetes, que foi dividida mais didaticamente em pré-diabetes, é na pré-diabetes, onde eu não tenho lesão anatômica, eu só tenho alteração no funcionamento. Vou alinhar algumas coisas aqui com a doutora Débora, porque não vai dar tempo da gente falar tudo, mas achei importante da sua última fala, tudo que você disse foi extremamente importante, mas quando você fala do diabetes, pré-diabetes, está bastante relacionado à obesidade, é só com esse hormônio insulina que a gente deve se preocupar? E quando há esse desbalanço, né, que você fala, olha, manda mais um lote aí que não está chegando aqui, eu fiz a cena, eu construí a cena na minha cabeça, doutora, para mim ficou muito claro isso. É só com esse hormônio ou essa falta de conexão aí também desregula o resto? Porque nós somos feitos de hormônio, né? Sim, hormônio é vida. Nós somos movidos a hormônios. Eles são os grandes sinalizadores das células. Eles são mensageiros químicos que comandam a ação celular e dizem exatamente o que vai ser feito. E quando essa fala para a célula é uma fala que está completamente fluida e saudável, a nossa vida é saudável. Quando essa fala ela está ou desalinhada ou bloqueada, nós começamos a adoecer. A diabetes não está relacionada unicamente com o hormônio insulina. Porque, por exemplo, já que nós saímos de uma pandemia, o hormônio cortisol e o hormônio melatonina, que são os hormônios reguladores do sono, vigília ou do ritmo cronobiológico do nosso corpo, ele está diretamente relacionado
com o desenvolvimento do diabetes e o agravamento do diabetes. Quanta coisa, hein? E muitos outros hormônios, como a gente agora tem pouco tempo, nós precisamos avaliar porque os hormônios, eles formam uma orquestra hormonal, onde tem um maestro, que é a pineal, que fabrica lá, ele é o grande maestro de toda essa orquestra e que produz melatonina, essa glândula. Nós precisamos, por exemplo, o cortisol, quando nós estamos estressados e nós liberamos muita adrenalina pelo estresse. Nós estamos impondo para o corpo um sistema de trabalho, um ritmo de vida que não é o ritmo adequado. O que acontece? O corpo humano diz assim, bom, então eu vou liberar cortisol, porque senão a máquina vai entrar em pane. Só que ao mesmo tempo que o cortisol começa a subir, ele é um hormônio hiperglicemiante e sobe o açúcar. Então, o que adianta eu querer só olhar para a insulina ou só para o receptor da insulina se eu não olhar para a orquestra hormonal? Porque revendo, não vivemos em ilhas dentro do corpo humano, vivemos num sistema integrativo e inteligente. Doutora, já estou ansiosa pelo nosso próximo encontro, para a gente poder falar do tripé do emagrecimento, para a gente falar mais sobre modulação hormonal, os implantes hormonais também. Te agradeço a vinda. Vou passar os contatos da doutora no Instagram, @DRA Débora Balaguês, doutora Débora Balaguês lá no Instagram. Tem 2 telefones, o DDD é 51, então é 51 3061 5047 e o DDD 51 novamente para o celular 99667775. Doutora, muito obrigada por ter vindo, adorei aprender com você, estou ansiosa pela próxima, obrigada. Eu que agradeço, um grande abraço. Bom final de semana, a gente se vê na segunda-feira, tchau.